Olá, meu nome é Caio Andrade e quando eu fiz esse vídeo, imaginei como você poderia reter o máximo de conteúdo dele. Então, a gente disponibilizou o material dessa aula no nosso canal do Telegram. O link está na descrição. E se você não sabe, toda semana nós fazemos uma grande aula aqui nesse canal. Então participe. Um abraço, bom vídeo. A gente vai falar hoje sobre fonte de incerteza, mais um bate-papo. A gente vai tentar abordar esse tema que dificilmente em uma hora a gente vai conseguir abordar todos os aspectos. Princípios que vão nortear essa live são, no caso, fontes de incerteza de medição para a área de calibração. Então a gente vai dar uma dissecada mais voltada para a área de calibração. O que a gente espera com essa live aqui? A gente espera falar a respeito de como a gente pode entender o que é a fonte de incerteza, por que ela é importante para o processo de calibração e o processo de cálculo de certeza, é importante definir essa fonte e como a gente pode, de fato, definir essas fontes de certeza, essas componentes. Então a gente vai entender mais ou menos como que isso daí é abordado. Lembrando que eu sempre, como sempre, me baseio aqui em documentos orientativos, eu tenho uma base teórica para estar falando o que eu estou falando. A gente não tira isso de qualquer lugar, então a gente se preocupa muito em ter embasamento técnico para explicar aqui. Então, já vou começar dizendo o que eu estou seguindo aqui. Eu estou seguindo hoje o NIT DICLA 21. O NIT DICLA 21 é a norma interna do Inmetro, da CEGEC, que é utilizada nas avaliações para laboratórios acreditados. Então é uma tradução do documento EA402, um documento um pouco, bastante na verdade, utilizado lá fora. Então ele foi traduzido pela CEGEC, pelo Inmetro, e esse documento ele é muito relevante para a parte de calibração, porque a parte de calibração e medição. Ele fala ali todos os aspectos que tem que ser seguidos para que você calcule a incerteza de medição de forma correta. Ele visa padronizar essa informação. O que tem diferente dele para o ISO-1? Praticamente não muita coisa. Só que ele é uma coisa muito fácil de se ler. Então, por isso que ele é mais consultado e hoje ele é uma norma passível de auditoria, no caso, passível de avaliação pelo CEGEC. O segundo é o ISO-1, 2008. O segundo item, praticamente não preciso nem falar nada, é o Guia de Certeza de Medição. Documento padronizado lá na década de 70, por todos os laboratórios nacionais de metrologia, que visavam a padronização do cálculo de certeza. Então ele é um documento mais amplo, ele pode ser utilizado tanto para a área de calibração, quanto para a área de ensaio e a área de medição. Qualquer estimativa de certeza que necessite ser feita, ele é uma base internacional. Vou estar me referenciando também no DOC CEGEC 090 e no DOC CEGEC 053, que são dois documentos orientativos do Inmetro também, da CEGEC Inmetro, que eles fazem ali menção ao cálculo de certeza. Um é para a área de vazão e o outro é para estimativas de ensaio. Bom, baseado nisso, o que são fontes de incerteza? A gente precisa entender primeiro o seguinte: a fonte de incerteza, ela não é o começo do processo. Eu até tinha perguntado isso lá nas nossas histórias, o que vinha primeiro, né? O ovo ou a galinha? O modelo matemático ou a certeza? E o que vem primeiro é o modelo matemático no cálculo de certeza. Você primeiro precisa entender qual que é o seu processo de calibração, seu processo de medição. Então, todo processo de medição ele tem um modelo matemático atribuído. Qualquer um. Se você for medir qualquer coisa, se for medir a temperatura de uma sala, você tem um modelo matemático ali. Por que você tem um modelo matemático para isso? Porque é basicamente uma expressão do que realmente, uma expressão algébrica, do que realmente está sendo medido. E com base nesse modelo matemático, que é a representação do seu processo de calibração, a partir dessa definição feita, você consegue medir alguma coisa e conforme o nosso processo de calibração
conforme o nosso processo de medição comum, que a gente já conhece, a gente sabe que nem tudo que a gente mede, a gente consegue medir com uma exatidão 100% fiel ao que realmente é, ao que realmente representa aquilo na natureza. Então, essa lacuna, essa informação que a gente não tem a certeza do que a gente está medindo, se chama incerteza. Seria, basicamente, a medição daquilo, da grandeza que eu estou tentando, do meu mensurando, eu estou pretendendo medir, seria o valor, mas é a incerteza de medição. Então, tem processos que essa incerteza de medição é menor, tem processos que essa incerteza de medição é maior. Aí, onde entra a fonte de incerteza nesse caso? Uma vez que você conhece o que você está medindo, você definiu o seu modelo matemático, você sabe quais são as implicações físicas e os princípios, né, físicos relativos àquela medição, você consegue identificar, de acordo com aquelas variáveis de entrada daquele modelo matemático, quais são as variações e as dúvidas que começam a aparecer para você naquele processo de medição. Então é praticamente impossível você passar por um modelo matemático e não ver uma dúvida sequer naquele modelo. As fontes de incerteza de medição são basicamente o que compõe aquela incerteza final que você vê expressa em um certificado de calibração, expressa numa medição, num relatório de ensaio. Então, você precisa entender que as fontes de incerteza diante da análise do modelo matemático. E o modelo matemático, se não estiver bem pautado nos requisitos que a gente vai tentar abordar aqui, essa concepção das fontes de incerteza vai ser infundada num ambiente não muito favorável. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu quero saber a velocidade de um determinado automóvel, vamos supor que eu esteja medindo isso. Então eu sei que o que vai medir aquela velocidade é um medidor de velocidade que eu estou utilizando pelo princípio do infravermelho ali. Eu estou apontando um laser para ele e aquele medidor ele vai medir de acordo com o princípio dele, ele vai me dar a velocidade daquele carro. Se eu simplesmente sei que o fator do resultado é a leitura que eu estou realizando, simplesmente eu considero isso, eu não estou considerando totalmente aquilo que eu estou medindo. Por quê? Porque eu tenho ali, naquela projeção daquele infravermelho, ou naquele processo de medição, uma variação de temperatura, eu tenho o meio no qual aquele infravermelho tem que passar, provavelmente é um meio que não está estático, tem um ar, tem um deslocamento de ar ali entre o ponto da medição e o objeto. Eu tenho o tipo de material que o objeto é, ou o tipo da cor do material do objeto, que pode influenciar na refração. Enfim, eu tenho N motivos para dizer que aquela medição tem variáveis que são duvidosas. Então, se eu tenho ali dúvidas atreladas àquele mensurando, e eu digo que simplesmente o modelo matemático é aquilo que eu li, eu estou sendo incoerente e eu vou com certeza estimar incorretamente uma fonte de certeza. Vou tentar dar um exemplo mais claro aqui com uma medição dimensional. Você tem um bloco padrão para poder medir vamos supor um bloco padrão não, mas vamos supor um bloco ordenado. Você tem um bloco, você vai lá e mede com um paquímetro, o modelo matemático seria mais ou menos. E pronto. Só que não é só isso. Você sabe que eu tenho, primeiro, uma correção do paquímetro para realizar. Porque o paquímetro provavelmente foi calibrado. Segundo, você tem a diferença de temperatura entre o paquímetro e o bloco. Quarto, você tem a força que você
ali no parquímetro, que a sua mão é um pouco mais pesada do que a medição de você. Você tem uma condição de invariabilidade daquilo que você está medindo. Ou seja, ele não é muito... ele não tem uma repetibilidade boa, então ele acaba caindo a sua qualidade com o tempo. Então você percebe que tem duas variáveis aí. Você vê que toda vez que você está medindo, o teu paquímetro está medindo coisas diferentes. E com o passar do tempo, você percebe que o seu paquímetro vai mudando o erro sistemático dele. Então, só aí eu já te falei umas 6 fontes de incerteza. Tudo isso poderia ser resolvido se você identificasse primeiro o modelo matemático correto. E é aí que a gente vai tocar agora na segunda pergunta. Por que é importante estimar? E a resposta a gente já praticamente deu aqui, que seria basicamente um bom entendimento desse modelo matemático possibilita, primeiro, você identificar quais são as grandezas atreladas àquele modelo matemático. Então, a gente, no exemplo da medição de um bloco, você tem ali não só a medição do paquímetro, mas você também tem a correção de temperatura, você também tem a correção do valor de erro sistemático do paquímetro. Enfim, você tem a diferença de temperatura entre o paquímetro e o bloco. Isso dá uma conta. Isso dá uma conta. Eu acho que a gente fez até uma live sobre isso, sobre coeficiente de dilatação e expansão, de dilatação ou contração térmica. Então, é importante você considerar tudo isso. Você quer que a gente vai falar aqui de base teórica. Sem passar para isso. Bom, beleza. Aí, passando essa pergunta, a gente tem uma aqui mais importante ainda. Onde você vai utilizar as fontes de incerteza? Vamos supor que aqui, depois dessa aula, você identifica as fontes de incerteza da sua calibração. E aí, onde você vai colocar isso? Bom, primeiro, vamos situar em dois momentos. O momento é do cálculo em si, né? Conceitual. As fontes de incerteza, elas vão poder ser tratadas e avaliadas por 2 métodos de avaliação. O método de avaliação pelo tipo A e o método de avaliação pelo tipo B. Só um adendo. A gente está seguindo aqui nessa aula, nessa live, nesse bate-papo aqui, o método Isogun. O método Isogun para tratar a incerteza de medição por meio de distribuições de probabilidade. Tá? Outros métodos a gente não está abordando aqui, que seria um caso Monte Carlo, enfim, que já tem uma outra análise. Então, aonde a gente vai utilizar as fontes de incerteza, a gente vai utilizar nessas avaliações, que elas vão nortear qual tipo de fonte de certeza. É como se fosse uma triagem após você identificar as fontes, as componentes de certeza apropriadas para o seu método. E a partir dessa triagem que você vai realizar, aí você vai identificar, de acordo com o método do Isogun, como que você pode calcular cada uma. Tá? Pessoal, Xande Gomes falou aqui, ó, como estimar fontes de certeza através do método de Ishikawa. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco, Xande. Obrigado pela pergunta. Inclusive, seria o diagrama de causa e efeito. É uma ferramenta da qualidade que você pode utilizar para encontrar uma determinada variação no seu processo. E ele é utilizado também para identificar fontes de incerteza. A gente vai explicar aqui mais ou menos como é que isso é abordado. Então, onde você vai usar a fonte de certeza? Nos 2 métodos de avaliação, que eles vão servir para depois você combinar essas fontes de certeza, em uma única fonte de incerteza. Então, você identifica as fontes, você faz uma triagem de quem é tipo A e quem é tipo B, e em seguida você, bem resumidamente, calcula ali uma combinação de todas as fontes e tem certeza final depois de calcular um outro fator. Mas isso daí a gente explica com mais calma depois. Após essas estimativas, vamos supor que você tenha conseguido encontrar ali quais são as fontes de incerteza. Você vai precisar, lógico, dar valor para elas, né? Aqui o que a gente está falando nessa live é como você define. Definir é diferente de você estimar valor. Então você define primeiro quem faz um tratamento que eu vou ensinar depois, né, para a gente não tentar tornar o cálculo muito complexo, e aí você vai lá estimar essas fontes.
Essas fontes, quanto você está estimando, você coloca isso dentro de uma planilha de cálculo de certeza. Você não calcula isso na mão, tá? Só um adendo aí para quem não sabe. Então, são esses o que você vai fazer com as fontes de certeza depois que você identificar elas, né? E aí, como é que a gente estima uma fonte de certeza? Eu queria que você tivesse certeza que você vai ter três sentimentos aí quando você estiver fazendo isso. Vai ser chato, tá? Vai ser frustrante e vai ser desafiador. Por que eu estou falando isso? Porque é chato, é um processo que demora porque você precisa pesquisar bastante, para você ter bastante certeza daquilo que você está falando, para justamente você não colocar qualquer coisa no cálculo de medição. Vai ser frustrante porque você não vai encontrar de cara, então você vai precisar tentar ver inúmeras fontes de informação para você encontrar essas componentes de incerteza. E vai ser desafiador porque não é uma informação que você vai ter assim, absoluta convicção de que aquilo está certo. Principalmente se você estiver estimando alguma coisa, se você estiver criando um processo de calibração. Por exemplo, existe um processo de calibração que ninguém fez ainda de um medidor um medidor novo, alguma coisa que não é muito comum, ou você tem pouca informação técnica daquilo. Então, tem como você desenvolver um método, e a gente vai explicar que isso é possível, e a partir do desenvolvimento desse método, você vai ter que encontrar fontes de incerteza para cada um daqueles que estão no modelo matemático. Beleza. Mas tenha paciência utilizando, tá? Que é assim mesmo, não é normal, tá? É normal sentir dúvida, não saber se você está considerando corretamente. E o importante da dúvida é que isso é bom, que faz você melhorar. Se isso não for importante para você, então eu recomendo que você está na área errada. Porque dúvida você vai ter sempre. Só que elas têm que estar meio que pautadas naquilo que você encontra como base teórica. Se você tem uma base teórica forte para aquele processo de medição ali, você sabe que aquilo ali é pautado naquela base teórica, as fontes de incerteza que você vai encontrar provavelmente são fontes de certezas consideráveis. E provavelmente você não vai encontrar uma outra fonte de certeza que ela não é tão considerável assim, mas você tem que pesquisar porque elas são relevantes. Elas não só pelo fato de elas não serem consideráveis ali no momento, por exemplo, nessa medição que a gente estava falando agora aqui do paquímetro, você dificilmente consideraria a dilatação do bloco que você está medindo. Mas é uma fonte de certeza importantíssima. Né? E tem muita gente que não considera por conta do que você está medindo. Às vezes o que você está medindo ali não tem tanta necessidade. Haveria de ter a correção, sim, mas não tem tanta necessidade. Mas, com certeza, é uma coisa que você vai ter em declarar. E a gente vai explicar aqui. Bom, 3 passos que você tem que seguir. Eu botei aqui para ficar um pouco mais didático e fácil de você entender. Você vai ter que estudar, procurar e perguntar. Bom, estudar detalhadamente o modelo matemático. Isso se refere em quê? Você procurar referências teóricas diretas sobre aquele assunto. Como a gente falou, por exemplo, a medição do bloco. A medição do bloco ali envolve diretamente uma influência em aspectos que sejam da área dimensional. Então você vai procurar alguma coisa que seja direta. Não, tudo bem, João, sem problema. Então, o que você vai fazer? E eu já vou falar, Xande, sobre o causa e efeito. A gente vai falar daqui a pouco. Mas, tipo assim, o que você precisa entender é que você precisa do modelo matemático, e esse modelo matemático precisa você tem uma teoria direta ali sobre ele. Se você tiver uma teoria direta sobre ele, ótimo. Você já tem ali 70% do caminho concluído. Que a partir disso,
Você vai começar a analisar quais são as variáveis daquele processo e ver quais são as dúvidas referentes àquele processo, aquelas variáveis daquele processo. Quer ver um exemplo? Um exemplo é, se você for no site da OIML, na parte de publicação, tem guia, vários guias de calibração. E lá tem guia para calibração de torquímetro, calibração de transmissor de temperatura, transdutor de pressão, tem o que você imaginar, acho que tem uns 12, 13 tipos de calibração ali. Então só ali você vai identificar o modelo matemático, você vai ter uma referência direta daquele assunto e vai ser muito bom porque vai te dar já as fontes de certeza mais predominantes. Vamos supor que você encontre o documento do modelo matemático que não tem as fontes. Calma que a gente vai chegar lá. Segundo ponto, procura referência teórica aproximada se você não encontrar direta. Por exemplo, se você não encontrou nada sobre medição de velocidade de um veículo, ou como medir a velocidade de um veículo, você não encontrou nada desse sentido, você pode procurar sobre outros tipos de métodos de medição de velocidade, mas que tenham ali um modelo matemático semelhante àquilo que você está encontrando. Então o que você vai fazer com isso? Vai tratar empiricamente. Você vai tentar pegar aquele modelo e adaptar para o que você está medindo no seu processo de medição, de calibração, enfim, seja o que for. Por exemplo, na área de vazão, a gente tem lá alguns métodos que não tem uma norma específica para isso. Você não encontra de jeito nenhum, então você tem que validar o método. Você tem que chegar e realmente calibrar, montar um processo, um modelo matemático para aquilo, considerar todas as grandezas de entrada daquele modelo matemático e aí validar aquele modelo matemático, aquele método de calibração, enfim, para em seguida, aí sim você começar a ter ali uma base teórica. Mas isso não sai do nada, assim, você precisa ter, por exemplo, para vazão a gente se referenciou, por exemplo, na 4185, que é um método gravimétrico para calibração, para estimar como é que seria a calibração no método comparativo direto. Que dificilmente você encontra uma calibração, um documento para aquilo. Eu digo especificamente para aquilo. Se não ficou claro, põe aí no comentário. Se ficou claro, beleza. Beleza, Renato? Tranquilo? Então vamos lá. Então, entenderam mais ou menos ali? Estuda primeiro o modelo matemático. Procura algo direto, que já sirva para você diretamente. Não encontrou? Tenta ver alguma coisa que seja aproximada e com um método empírico, no caso, você vai testar realmente. Você vai lá, vai botar o instrumento para calibrar, ou vai ver se alguém tem condições de te prestar alguma condição de laboratório para que você desenvolva ali um método. Enfim, não importa o meio, você vai ter que encontrar isso mediante ali um teste. E esse teste vai gerar para você um resultado de validação. Isso eu não estou falando de validação estritamente de método não, tá, pessoal? Que envolve já você considerar as fontes de certeza. Você está criando isso da sua concepção do processo de calibração. Eu estou dizendo em relação a referências. Referência teórica, você vai precisar, se você não tiver nada direto, você vai precisar calcular alguma coisa nesse sentido e tentar afinar o máximo possível para o que você está procurando. Beleza. Em seguida, procure documentos que complementem as fontes de incerteza. Então, você precisa procurar normas, regulamentos técnicos metrológicos, documentos oficiais, por exemplo, a STM, OIML, todos esses sítios, esses sites que têm essas informações oficiais, pagas ou não, a NBR, a BNT, se você for na BNT e puxar pela calibração, o item calibração ou do que você esteja procurando, provavelmente você vai encontrar ali informações muito valiosas que vão te ajudar a corroborar aí, para, no caso, encontrar as suas fontes de certeza. Tá? Então, procura norma, regulamento metrológico, vai nesses sites específicos e procura lá sobre o que você está medindo. Se você está medindo,
Se você está utilizando paquímetro, procura lá, paquímetro. Você vai encontrar alguma coisa relacionada a esse documento e avalia se aquilo atende ao que você está precisando. Se não tiver nada a ver com aquilo que você esteja precisando, vai para um outro método. Um conselho que eu te dou nesses casos aí é você fazer o seguinte, é você, por exemplo, abrir uma norma. A norma não fala nada daquele assunto, nada. Mas toca no assunto, por exemplo, de densidade. Ele fala ali métodos de densidade para encontrar a incerteza do etanol. Ele quer saber a massa específica do etanol e o cálculo de certeza para isso. Aí tem aquele método lá, você abriu, ele não fala nada de calibração de densímetro. O que você vai fazer? Você vai lá nas referências bibliográficas, você vai ver ali se tem alguma coisa interessante. É ali que você vai pescar a informação. A partir daquela informação ali da referência bibliográfica, que aquela norma se referenciou para ser escrita, aí sim, aí você vai lá e procura algo e tenta refinando a sua busca. Não adianta, por isso que eu te falei. Vai ser chato, vai ser frustrante, porque você vai tentar encontrar, sua cabeça vai doer, você vai ter que parar ali, tomar um cafezinho, depois voltar para tentar entender como é que isso dali pode ser utilizado ou não para o seu método. Aí você parou na norma e regulamento, documento oficial, não encontrou, vai para o documento orientativo. Esses guias que eu acabei de falar, o guia lá do OML, na parte de publicações, tem lá. Né? Tem um Inmetro também, se você procurar bem no site do Inmetro, tem um guia. Se não me engano, tem um guia para calibração de bloco, tem um guia para transdutor de pressão e tem um guia para manômetro. Eu acho que tem esses guias, sim, traduzidos do guia da OML, que está em inglês. Né? E se você procurar no site, tem inúmeros... No mundo, a gente tem muito laboratório nacional. A gente não tem só Inmetro. A gente tem a IPL, a gente tem o NIST, a gente tem esse nome da Holanda. Qualquer país, da Argentina, a AVA da Argentina, se você for em qualquer país, você vai encontrar um órgão ou um instituto, um laboratório nacional de metrologia. Lituânia tem, qualquer país tem. Então, você vai entrar nesses sites e você vai procurar por guias. E você com certeza vai encontrar. Um que é muito rico, muito bom mesmo, é o do site do México, o Senan, do Instituto de Metrologia do México. Muito bom lá, tá em espanhol, mas, cara, vale muito a pena. Tem muito guia de calibração lá. Então fica a dica aí. Bom, aí não encontrei aquilo que eu precisava, cara. Beleza. Fecha Google Scholar. Lá, ou no Google Scholar, ou no Cielo, ou qualquer outro dessas revistas que publicam artigos, você vai procurar por artigos relacionados à tua área. Mas não procura específico só, né? Eu procuro num tema bem amplo, depois eu vou refinando. Mas se você tentar procurar específico, dificilmente você vai encontrar, porque se você está nesse nível aqui de procura, provavelmente você está tentando achar alguma coisa não muito fácil. E aí você vai digitar de cara ali, você não vai encontrar. Tenta na língua portuguesa, tenta na língua inglesa, vai lá no Translate do Google, põe lá o que você está procurando, traduzido para inglês. Vai ajudar você, eu te garanto. Cara, só depende de você, porque tem muita informação na internet para você encontrar embasamento teórico. E o que a gente está falando aqui não é, desculpa o termo, não é do sovaco, não é coisa, eu tirei isso da minha cabeça. Não, isso é praticamente o que todo mundo faz, só que ninguém conta. Então, segue a sequência que eu estou te falando. Vai lá, norma, documento orientativo e artigo. Artigo, tese de mestrado. No site do Inmetro tem um monte de tese tem artigos, anais, por exemplo, o Enqualab. O Enqualab vai ter um congresso deles agora, eu acho que em setembro, final do ano. E eles têm muito conteúdo técnico lá. Às vezes tem uma apresentação que tem falando sobre uma área de incerteza de medição. E ela pode dar um embasamento. Vai fundo, cara. Você vai encontrar alguma coisa. Isso eu tenho certeza. E
Quando você não tem nenhum documento teórico que te ajude, o que você vai fazer? Você encontrou o modelo matemático lá no estude, lá no primeiro item que a gente falou, né? Estudar detalhadamente o modelo matemático, de acordo com referência teórica direta ou referência teórica aproximada. Você encontrou o modelo matemático, mas você não encontrou nada de fonte de certeza. E agora? Parou? Morreu? O projeto acabou? Não. O que você vai fazer? Você vai se perguntar que tipo de erro pode estar ocorrendo em cada uma das variáveis de entrada da tua equação. Se a tua equação lá é y igual a x mais b, x é a variável de entrada, o que x está recebendo de influência? E aí eu vou falar sobre o comentário do Xande, que ele observou muito bem. A gente vai usar o diagrama de causa e efeito. A gente pode utilizar o diagrama de causa e efeito, a gente não precisa utilizar o diagrama de causa e efeito, caso você não precise visualizar. Eu gosto muito de visualizar e para mim ajuda demais. E aí, quando você se pergunta que tipo de variação está ocorrendo naquela variável de entrada, né, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça são cinco categorias. Quais são as 5 categorias que tem que vir na sua cabeça quando você questiona o que pode estar acontecendo naquela variávelzinha ali de entrada que está afetando a medição em si? Primeiro, que equipamento foi utilizado? O equipamento que foi utilizado está calibrado? Eu corrigi o erro sistemático daquele equipamento? Eu considerei que aquele equipamento tem um provável desgaste ao longo do tempo e no futuro, provavelmente, esse desgaste ele vai afetar a minha medição? Eu considerei que esse equipamento, não só o meu padrão, mas também o termômetro que foi utilizado para medir a temperatura do ambiente ou a temperatura da peça, no caso do exemplo do paquímetro, será que esse termômetro também foi considerado, no caso da sua incerteza? Eu calibrei esse instrumento, a incerteza desse instrumento, desse termômetro, a incerteza do meu padrão de trabalho. Então, esse primeiro item que você tem que se perguntar é equipamento. O segundo, método. Como eu tinha falado, o método influencia bastante no teu modelo matemático. Porque quando você definiu aquele método, o método em si vai te dizer o seguinte: olha, esse é um método para calibrar paquímetro. Sendo que se você seguir determinados cuidados nesse método, provavelmente você vai ter fontes de incerteza. Esse é uma das maneiras de você observar fontes de incertezas oriundas do método, quando você olha para aquela variável. Outra análise que você pode fazer em relação ao método é, por exemplo, a participação em uma comparação entre laboratórios, que a gente chama de ensaio de proficiência, ou comparação interlaboratorial, que é justamente ali o resultado entre um laboratório que tenta medir a mesma coisa que você está medindo. E se você tiver um pouco diferente ali, é necessário que você considere incertezas do método. Isso é uma fonte de certeza, porque você está fora ali, um pouco fora de uma maioria, né? Você está longe ali do que os outros laboratórios estão expressando. E você vai verificar se esse ponto do método é aplicável àquela variável. Tá bom? Se vocês não estiverem entendendo, pessoal, ou estiver sendo muito rápido, escreve aí nos comentários, vai me ajudar bastante. Outra coisa, pessoal. O pessoal do laboratório, o pessoal que mediu ou pegou aquele paquímetro para medir, o pessoal, ele foi treinado? Ele recebeu devidamente ali as condições para medir com aquele paquímetro? Será que a temperatura da mão do operador não está influenciando na medição daquele paquímetro? Ou será que aquele operador ele pode não expressar resultados um pouco diferentes? Lembra aquilo que eu falei do paquímetro?
da questão da mão, que tem gente que parece que quando vai medir com paquímetro, parece que vai quebrar o paquímetro, né? Parece que tem que fazer uma força descomunal ali para você conseguir medir. E aquilo ali, aquela força ali, ela muda a medição do nônio. Então tem uma incerteza ali atrelada. E veja, são fontes de incerteza. Até o momento eu não falei, Caio, mas como que eu vou corrigir se o cara vai chegar lá e apertar muito o paquímetro ou soltar? Esse não é o momento para você se preocupar com isso. Esse é um momento para brainstorm, é você chegar e jogar ideia, falar, eu acho que vai ter dúvida disso, eu acho que vai ter dúvida disso, eu acho que vai ter dúvida disso. É importante eu frisar isso aqui agora. Você precisa ser o mais chato possível no teu método. É você o cálculo de certeza. Se ninguém te disser crítico, você vai deixar solto, acho que isso daqui não vai influenciar tanto não. Vai influenciar sim. Você está, no pior dos casos, fazendo a mais importante análise de risco do teu processo de calibração. E eu vou te dar só mais um medinho aí. Quando você está fazendo o levantamento de fonte de certeza, você está praticamente, não sei se você está reparando, mas a gente está citando aqui todos os itens da norma de 7025. A gente vai citar aqui. E já vou falar logo aqui para você entender. Ó, equipamento, item 6.4, método 7.2, pessoal 6.2, medidor sobre calibração ou sobre teste, pode ser envolvido ali no método, ou na parte no 7.4, que é manuseio de item, ambiente 6.3. Só aí, cara, só aí você já tem praticamente a norma 17.025 inteira. Eu não considero muito a reprodutibilidade do meu operador. Legal, beleza. E quando você for ser auditado? Eu falei método aqui, 7.2, mas pode ser também o 7.7, que é garantia da qualidade. Garantia dos resultados, né? Então eu acho assim, você precisa ter esse vazamento primeiro. Você precisa chegar e analisar o que eu estou te falando aqui, escrever uma lista. Vai surgir, cara, sem brincadeira nenhuma, por um processo que às vezes você considera que não é um processo tão crítico, mas vai surgir uma lista de uns 50 itens. E se você não tiver pelo menos aí umas 20 fontes de incerteza, eu acredito que você está considerando um pouco. E aí depois já vou explicando. Depois que você considerar tudo, aí você vai tentar fazer o que eu vou te explicar aqui, que é basicamente um PDCA. Você vai tentar corrigir, ou corrigir não é a palavra correta, mas você vai tentar atenuar ou limitar. Limitar ou atenuar é quase a mesma coisa. Mas você vai tentar reduzir o impacto ao máximo da fonte de incerteza. Tá bom? Então vamos lá, eu parei no pessoal, né? Tem essa questão da reprodutibilidade, tem a questão da operação, tem a questão da própria influência ali do operador no resultado. Então você tem que ver o que está acontecendo ali, ou o que pode acontecer. Você pode assistir uma calibração e ver o que o operador está fazendo e só anotando. Não fala nada, deixa ele fazer. Entendeu? Às vezes ele está lendo errado, tem a questão também de paralaxe, enfim. Bom, aí o próximo item, o medidor, o próprio medidor que você está calibrando, ou o que você está utilizando. Ele também é fonte de incerteza. Por quê? Ele também tem uma resolução finita. Ele também tem determinadas variações que podem afetar ali na hora da medição. Ele pode ter ali uma especificação de montagem. Ele pode ter uma unidade diferente, qualquer coisa que faça com que aquela medição que você vai obter daquele instrumento que você está calibrando te dê dúvida, tem que ser anotada nesse caso também. Tá? E o ambiente? O ambiente, no caso, é a temperatura, a umidade, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, condições no ambiente que vão fazer com que aquela variável que você está olhando seja afetada. Então, como a gente falou do exemplo do paquímetro, vamos voltar para o paquímetro. Você está olhando a variável lá, comprimento. O que a variável comprimento pode ser influenciada pela temperatura ambiente? Se a temperatura ambiente variar 1 grau, o que acontece? Eu tenho uma variação significativa no paquímetro e no bloco?
durante a calibração? Sim, eu tenho. É uma fonte de incerteza considerável. Não deixa já de ser uma fonte de certeza, independente se variar 1 micrômetro, mas já é uma fonte de certeza. Mas é essa análise que você tem que ter na mente. Beleza? E finalizando esses 5 tipos de categoria. Então, quando você tem esse cuidado de botar os 5 tipos de categoria, você não se preocupa com uma coisa que a gente não vai falar aqui. Eu não vou falar aqui. O que eu não falaria aqui? Eu não falaria quais são as incertezas típicas de cada grandeza. Isso não é ideal para você. É ideal para você ter uma base? É ideal para você ter uma base. Mas você vai parar no próximo passo, que é a estimativa. Qual o valor da estimativa que você vai ter que considerar para aquela fonte. Então não adianta nada eu te falar, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui, uma variável de certeza para torque é o erro de posicionamento do ponteiro do torquímetro. Ali a resolução, né? O erro de posicionamento do ponteiro. Incertezas das correções por erros temáticos, tipo deriva do padrão, sabe? Concorda comigo que isso para você não vai influenciar a partir do momento que você fez esse scanner de todas as fontes de certeza? Se você fez isso, muito provavelmente, lógico que eu estou te falando com embasamento, lógico, teórico. Ah, Caio, mas eu não tenho nesse caso. Se você, por exemplo, está medindo, por exemplo, como eu disse, vazão. Eu estou medindo vazão, certo? O que é vazão? Alguém sabe dizer aí? Se arrisca a comentar o que seria vazão? Vou botar vocês também para conversar aqui, porque só eu não dá certo não. Bora, pessoal. O que seria vazão? Quais são as grandezas envolvidas na vazão? Melhor, quais são as grandezas envolvidas na vazão? Vou esperar vocês responderem. Vou falar não. Fica aqui na minha. Esperando. O Rodrigo entrou. Vou acenar para o pessoal enquanto eu estou esperando vocês responderem. Tá bom, sem problema. Vou responder aqui. Vazão é basicamente a quantidade de matéria, a quantidade de volume que passa por uma seção reta por unidade de tempo. Então veja, eu tenho volume, tempo, ou massa e tempo. Eu tenho vazão. Se eu olhar só para a massa, eu consigo pegar um documento técnico que me fale quais são as fontes de incerteza ou quais são as incertezas relacionadas à massa no momento que eu estou medindo a massa. Porque quando eu vou encontrar a vazão, e isso eu estou falando é uma vazão obtida pelo método indireto, no caso eu estou tendo que olhar o volume e o tempo ao mesmo tempo, né, para conseguir a vazão, aí eu olho a massa, eu vejo que tem um documento orientativo para medição de massa. Aí nesse documento orientativo eu vou lá e vejo quais são as fontes de certezas para aquele método. Ou para volume, por exemplo. O volume tem um documento orientativo, ele é muito utilizado para a área de vazão. Não tem um documento orientativo, agora que tem, mas não tinha um documento orientativo para vazão. A pressão, por exemplo, eu tenho força sobre área, e eu estou trabalhando com um método indireto. Né? E aí? O que eu considero? Ou a própria pressão, eu tenho ali normas de fabricação de instrumentos de pressão. Então eu tenho condições relacionadas ali, ou similares, que podem me dar base teórica para olhar aquela variável em específico. E ali, em cima daquela variável específica, eu ver, olha, eu vi naquele documento de volume que eu posso utilizar a incerteza da expansão cúbica ou contração cúbica do volume. Eu posso usar essa incerteza, eu posso usar a compressibilidade se eu estiver falando de fluido compressível. Por aí vai. Entendeu? Então, beleza. E aí, eu digo para você o seguinte. Eu posso falar aqui e dar uma cola para vocês. Eu disse que não ia falar, mas eu vou falar. Quais são as 5 mais usadas? Quais são as 5 fontes de incerteza mais usadas para cada uma dessas variáveis? Quando você vai medir alguma coisa, provavelmente você vai medir várias vezes. Então você vai utilizar a certeza da variação dessas leituras, que a gente chama de repetibilidade. Tá bom?
Uma outra fonte de certeza é a reprodutibilidade, que seria quase a mesma coisa. Você vai medir sob condições diferentes. Por exemplo, você tem um padrão ali que fica constantemente mudando de lugar para ser medido. Você vai estudar qual é a variável ou qual é o grau de variação entre medir com esse padrão em um local, uma determinada altura ou determinada altura ou determinada posição. E você vai ver o grau de influência ali. Pronto, uma fonte de certeza. Outra fonte de certeza, deriva instrumental, aquela que a gente falou, que é o decaimento, o aumento do erro ao longo do tempo de um instrumento. Então, se a gente estiver olhando o erro, ao longo do tempo esse instrumento vai perdendo ali a característica metrológica dele, o erro vai aumentando, tende a aumentar, né? Se a gente estiver falando de característica variável, a gente tem aí também a deriva, mas olhando para a repetibilidade do instrumento ao longo do tempo. Você tem uma calibração atual, uma repetibilidade, e com o passar do tempo esse instrumento deixa de ser preciso, ele para de ficar acertando no mesmo ponto. Então lá na frente você vai ter uma possível piora. Tem a incerteza da resolução, que seria a resolução finita, ou a menor divisão, ou o menor algarismo, o menor dígito significativo, enfim, é a incerteza da leitura que você está realizando ali, do valor da última leitura, a menor divisão de uma escala e por aí vai. Você precisa analisar e ter essa incerteza, porque há uma variação ali, há uma dúvida de se realmente aquela escala ali naquele ponto está indicando realmente aquele valor ou não. Certificado padrão é justamente a calibração ou os resultados da calibração do instrumento que você está utilizando como padrão, do seu padrão de trabalho. Tá? Então essas seriam as 5 mais utilizadas. Não é uma regra, não usem. Então eu posso usar isso para todas as minhas grandezas de entrada, todas as minhas fontes de incerteza vão ser baseadas nessa? Não necessariamente. Tá bom? E para fechar o que a gente está falando, eu deixo aqui um pensamento de como você vai identificar todas as fontes de certeza. E eu acho isso muito interessante, porque isso vai te ajudar bastante a eliminar aquilo que você provavelmente não conseguiria estimar. E eu vou te explicar por quê. Olha, primeiro você vai planejar tudo isso que a gente falou agora, o estude, eu esqueci, o estude, procure e pergunte. Você estudou seu modelo matemático, tem referência, você procurou normas ali, documentação teórica para isso, ou você se perguntou baseado nessas 5 opções do equipamento, método, operação e ambiente. E aí você encontrou ali 50 fontes de incerteza. Nossa, show de bola. O que eu vou fazer com isso? Você vai, após essa análise, você vai pegar todas essas fontes de certeza e você vai fazer a seguinte pergunta: quais dessas fontes de certeza eu posso eliminar / reduzir? Por exemplo, ruído no ambiente, ruído elétrico no laboratório. Você pode eliminar o ruído elétrico no seu laboratório? Posso, Caio. Posso eliminar, eu posso trocar, fazer uma separação entre rede de instrumentação e rede para ligar o ar-condicionado. Posso colocar aterramento aqui. Ótimo. Essa era uma fonte de certeza que você acabou de eliminar ou atenuar. Você não elimina, né? Ainda tem ali um resíduozinho de ruído. Depois de todo o tratamento possível, você ainda tem. Mas você não precisa necessariamente estimar de primeira. Você vai considerar vai jogar ele em grau de importância lá para baixo. E aí você vai olhar a próxima fonte de certeza. Eu tenho uma fonte de certeza aqui que está relacionada à variação ambiente dentro do meu laboratório. Coloca um bendito do ar-condicionado. Eliminou mais uma fonte de incerteza, ou conseguiu atenuar para que essa fonte de certeza não afete tanto o seu cálculo. E aí, olha que interessante. Com base nessas análises, você vai começar a identificar no teu processo de calibração
quanto que ele vai custar para você. E aí, eu recomendo a você fazer isso com análise versus aquilo que você quer ter como fonte de renda ali para o laboratório. É muito importante fazer essa análise. Se você não fizer essa análise, fica simples e claro de que você vai ter problemas no futuro. Você vai identificar isso depois. É muito ruim você montar uma estrutura toda e perceber que ficou faltando só uma coisa que poderia ser identificada no início. Então, isso se chama projeto. Você está vendo quais são os problemas que o projeto pode te dar. Uma análise inicial de risco. Bom, você analisou todas essas fontes, identificou ali o que pode ser feito e o que não pode fazer, plano de ação para poder reduzir essas fontes. E o que você não conseguir reduzir, você vai ter que estimar. Não adianta. Você reduziu ali, reduzi, cara, mas não ficou bom essa redução, ainda tem ainda variação de temperatura no meu laboratório. O que eu faço? Mede e corrige. Mede e vê qual o impacto na estimativa dessa fonte de certeza no seu cálculo geral. Beleza, pessoal? Eu acho que isso é basicamente um ciclo de PDCA. Se você fizer ele por completo, você consegue ali ter uma noção do teu processo de medição, reduzir aquilo que não é necessário ou que não é tão relevante. Lá embaixo, de graus, as fontes de certeza mais importantes acima, e passar para a próxima etapa, a próxima estimativa. Aí você vai dar realmente nome aos bois, você vai começar a colocar valores ali. E esses valores vão te dizer ainda, dentre essas fontes de certeza mais relevantes, quais são as predominantes. Lógico, depois de você fazer algumas outras etapas do cálculo de certeza. Mas perceba que tudo começa aí. Se você começar bem, você termina bem. Começou mal, provavelmente você vai ter problema. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu falei bastante aqui, a boca já está seca. Eu queria deixar aí meu abraço a todos vocês que compareceram aí, todos vocês que estão aqui, que puderam continuar com a gente. Tem alguma dúvida? Acho que a gente tem aqui... A gente tem 6 minutos ainda de live ainda. Vocês querem tirar alguma dúvida? Se não quiser tirar dúvida, não tem problema não. Mas se quiser tirar dúvida, vai ser um prazer responder. Vi que o Rodrigo entrou aqui. Rodrigo Dantas. Tudo bem, Rodrigo? Quanto tempo? E... vou esperar. Eu não sei se está com delay também, né? E eu acho que é isso. Eu estou com um documento aqui que eu acho que eu vou colocar lá no grupo do Telegram, cara, porque ele está muito completo aqui. E ele tem até algumas fontes de certeza típicas, né? Eu não queria colocar isso não, mas eu queria deixar isso claro para vocês que isso é uma base. É uma base para que vocês sigam, tá? Para que vocês não achem que isso daqui resolve e acabou. Eu acho que eu vou compilar isso aqui no PDF. Vocês querem que eu compile isso aqui no PDF? Que isso, Rodrigo? Tá doido? Não. Tem muito mestre aí. Se vocês quiserem, é um baita de um PDF você no computador. Eu vou deixar uma enquete. Lá no Instagram, no Stories. Quem quiser, responde a enquete lá e a gente vai disponibilizar ou não. Tá bom, pessoal? E é isso. Tá, eu queria agradecer a todo mundo novamente. E obrigado por ter ficado até 9h26. Grande abraço. E a gente fica por aí. Se não tiverem mais nada a comentar, eu vou desligar a live. Grande abraço aí e até a próxima. Valeu! Opa! Ai, quase! O Xande quase que... Rapaz, tá com um delay essa live, hein? Quase que eu desligo. Beleza. Então, o Xande perguntou aqui sobre o guia Eurochain. Então, o guia Eurochain, não sei lá como é que fala,
Esse guia é mais para a parte de ensaio. E também é útil, né? Mas a gente fala mais aqui da parte de calibração. Vou compilar, Bruno. Vou compilar. Só porque o Bruno pediu. Beleza. Então, pessoal, agora faltam 3 minutos. Agora sim eu vou desligar. Beleza? Grande abraço aí, fiquem na paz. Valeu!